Muito bom dia, muito bom dia, salve, salve, sexta-feira, seja bem-vinda, sua linda. Como vão vocês? Deixa eu colocar aqui o nosso material, vamos conversar. Bom dia a todos vocês, vocês estão me ouvindo? Sim, bom dia. Isso, obrigada, obrigada. Bom dia, bom dia. Tô aqui agora colocando o meu pessoal entrando. Seja bem-vindo, João, Glenda, Aline, Emily, Daiane, Brenda, Aline, Ellen, Marcos, Melina, Leandro, Alexandra, Bia. Sejam muito bem-vindos. Colegas de vocês também estão entrando, né? Então aí, ó, iniciando essa sexta-feira. Sejam muito bem-vindos todos. Vamos hoje dar prosseguimento aqui, tá bom? Só queria combinar com vocês o seguinte, olha, depois do intervalo, antes de retornar, nós vamos falar a respeito do trabalho, que é aquilo que ficou pendente de semana passada, tá? Aí a gente vai vou falar com vocês, como eu resolvi aqui. Vamos fazer os sorteios do tipo de célula, enfim, para ter tudo direitinho, não deixar nada acumulado para depois, tá bom? Vocês me lembrem por gentileza, para, né? Porque às vezes a gente possa esquecer, mas uma coisa importante e é bom que depois também eu quero combinar com vocês. Eu vou enviar, até foi eu lembro que semana passada a Alexandra pediu isso. Eu vou enviar para vocês no grupo de WhatsApp esses primeiros arquivos, até mesmo o primeiro material aqui de slide, né? Essas instruções a respeito do trabalho, enfim, vou encaminhar para vocês para poder facilitar essa vida em que o AVA está mais instável, né? E ninguém correr o risco de perder alguma atividade ou alguma instrução por causa disso, tá bom? Então, eu também vou encaminhar para vocês, então a gente fica resolvido, todo mundo sabe, para a gente ter um alinhamento, tá bom? Semana passada nós demos o início, mas eu vou fazer o seguinte, porque eu anotei aqui o slide que eu parei, mas antes de dar prosseguimento, embora eu sei que dentre vocês a gente já, né, tá aí com vocês, já passaram, inclusive por outras disciplinas, mas de qualquer forma, porque às vezes você tem isso muito claro, mas às vezes tem um colega, que a gente que é professor, às vezes sabe disso, né, percebe disso com o decorrer. Eu vou iniciar a aula de hoje aqui mostrando o material, tá? Vocês vão ver. Olhem só, eu vou abrir aqui. Não assustem não, foi eu que realmente abaixei. Vou fazer isso agora, que eu acho que é oportuno, porque aí a gente dá uma mini recordação, né, do que a gente falou de semana passada, mas eu quero que vocês percebam um detalhezinho aqui, ó. Porque às vezes o que é óbvio para a maioria, mas tem um colega lá que ainda às vezes não enxerga sobre esse detalhe. É o seguinte, e outra questão. Fiquem à vontade para falar, para participar e para perguntar, tá bom? É o seguinte, nós iniciamos semana passada falando, né, sobre a célula, falando sobre justamente essa importância de um bom funcionamento celular, né? Por quê? Um bom funcionamento celular significa um bom funcionamento do nosso organismo, tá? Então, olha só. Deixa eu aqui direita. Isso. Por que que eu estou... Luciane, por que que você entrou nesse Atlas, né? Eu acho que a gente já teve a oportunidade de ver na disciplina de Mundo, eu já entrei aqui. Mas por que que eu entrei nesse detalhe aqui para vocês, nesse Atlas? Ele não tem um desenho específico de uma célula única, mas eu quero só. Oi, alguém quer falar alguma coisa ou foi impressão minha? Não. Então, eu quero só deixar claro, mostrar aqui, olhem, essa daqui é uma imagem do epitélio intestinal, tá? Mas por que que eu achei ela interessante para a gente iniciar? Reparem vocês
E eu tenho aqui, ó, a formação do epitélio a partir de células. Aí você fala, não, Luciene, mas é lógico. É, mas tem muito aluno que a gente percebe, né, que ele às vezes ainda ele fica se perde no conjunto dessa importância da estrutura celular. Como que ela, desse conjunto dela em termos de formação da nossa estrutura corporal, né? Então eu queria aqui, ó, deixar claro para vocês, mostrar, né, a identidade da nossa estrutura celular dentro de um conjunto muito maior que o nosso corpo, né? Mas olhem, aqui, ó, cada estrutura dessa aqui está correspondendo a uma célula, que é justamente o objeto de estudo da nossa disciplina, né? Olha, Luciane, por que que aqui no caso tem umas células roxinhas, né? Elas estão até diferenciadas. Elas estão diferenciadas porque, como eu comentei com você semana passada, o nosso corpo ele é constituído por diversos tipos celulares, né? Elas têm uma variação quanto ao tamanho, quanto ao formato, muito em função da função que cada um exerce, né? E particularmente aqui nessa imagem, como ele é um epitélio intestinal, é só até a título de curiosidade. Aqui, só para vocês terem uma ideia, é como se fosse um corte do seu intestino delgado, que é onde você tem ali a absorção dos nutrientes, né? Então, essas células roxinhas aqui é o que a gente denomina de células caliciformes. São inclusive células glandulares, tá? Ou seja, células que secretam material, tá? O que não vem ao caso, mas é só a título mesmo de curiosidade e para vocês perceberem como, né, que a célula, na verdade, conjuntos celulares, como a gente está observando aqui, elas estão perfiladas, né, uma ao lado da outra, diante de uma característica que porventura é deste tecido, mas como que elas constituem os nossos tecidos, que porventura formam os nossos órgãos, os nossos sistemas e assim vai, tá? Então, isso eu estava imaginando, gente, o que que eu posso, né, às vezes deixar bem claro, olha, só para vocês verem em termos de conjunto, né, que um ambiente, aqui realmente nós temos a estrutura vascular, para que vocês, eu achei esse corte, ele tá de fato, acho que o mais didático. Nesse daqui, ó, que é uma imagem da nossa pele, olha que bonita. A gente também pode observar bem, né, a estrutura celular. Mas é que eu ainda achei a outra para o aluno ainda mais gritante, mais fácil. Deixa eu ver aqui, S abaixo. Eu não decoro isso aqui não, gente, é muito para minha cabeça. Tem que olhar aqui a cola. Olhem só que bonito, né? Cada estruturazinha dessa aqui, ó, representada, é uma célula. A Luciene vai indo, é até difícil, né, visualizar direitinho essa célula. Porque... Ah, deixa eu dar ainda maior... Oh, isso, acho que dá maior tamanho para vocês observarem aí. Sim, e reparem vocês que esse envoltório externo, né, olhem, que é a membrana plasmática, que é aquela estrutura membranosa que envolve externamente a célula, tem hora que, de fato, em cortes histológicos, aqui é um desenho esquemático, né? Mas é verdade, em corte histológico, ou seja, estou vendo a foto ali, tem hora que não é muito nítido mesmo, não. A gente vai assim, aqui, ó, aqui eu consigo perceber que é o limite dessa célula, mas eu não vejo necessariamente tão fácil, às vezes tão nítido, né? Aquela linhazinha ao entorno, tá? Isso é realidade, isso acontece. E olha, só para vocês perceberem, eu acho que dá para vocês observarem aqui no conjunto, né? Que aqui eu tenho uma célula diferenciada, olha, né? Por quê? Mais uma vez, nosso organismo é formado de diferentes tipos celulares. Então, mesmo dentro de uma mesma estrutura, um mesmo órgão, um mesmo tecido, eu consigo verificar tipos diferentes celulares, né? Aqui é clássico que a gente tem essas observações, são inclusive melanócitos, né? Que produzem melanina e dá cor à nossa pele. Olha só, estou aqui só para vocês terem esse conjunto do todo. Eu sei, isso
né? Mas é isso que eu gostaria de iniciar nossa aula aqui de hoje, observando, mostrando vocês, contextualizando aquilo que a gente está vendo, né? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? Podem ficar à vontade. O que eu quero é provocar e permitir a vocês, se alguém tem alguma dúvida, falar, podem ficar à vontade. Nada? Viu? Podem, porque eu quero mesmo que vocês consigam enxergar, perceber, justamente por aquilo que a gente comentou semana passada, né? Na hora que a gente fala de célula, embora seja um assunto elementar, né, na estrutura corporal humana, mas ainda assim a gente percebe. Às vezes a gente está lá adiante, por uma pergunta, ou às vezes por uma resposta, numa atividade, numa prova. Você... Oi, pode falar. É Daiane? Isso. Isso, Deixa eu Daiane, pode perguntar. dizer. Diga, pode. Quando a gente tá vendo aí a epiderme e tal, a primeira camada, Aham. e aí essa primeira parte, ela é a queratina ou não? Eu tô vendo um conjunto da epiderme até antes da derme aí. Olha, vê se é isso mesmo que você perguntou. Aqui, olha, eu vou abaixar um pouquinho para a gente ver o conjunto do todo, tá? Nós estamos Hum, vendo aqui um tegumento, né? Tecido epitelial de revestimento. E como você falou, essa primeira camada toda aqui, ó, isso daqui é a hum, epiderme. Essa segunda porção é a derme, tá? Bem, e uhum. aí que você falou de queratina, você deixa aqui, ó, eu dar um zoom e agora eu tenho que abaixar. Aqui, ó. Aqui, quando a gente dá um zoom nessa região que é epiderme, o que nós percebemos? Que nós temos, né, igual aqui vocês podem ver, nós temos células. Nós fizemos o tegumentar semestre passado, não fizemos? Eu fiz junto com vocês, não foi? Ou é só eu tô. Ou fizemos? Não, a gente tá fazendo o tegumentar agora. Ah, é? Ah, tá. Então, tá vendo? É bom perguntar. Então, vocês vão ver o seguinte: aqui nós temos 5 camadas celulares, tá? Temos a camada basal, temos uma camada que a gente denomina de espinhosa, depois temos uma camada córnea, que é essa cheia de granulozinhos, depois uma camada lúcida e depois um extrato córneo. Então, na hora que você me perguntou, se você percebe, e aí eu sempre vou jogar dentro da nossa CMC, tá? Então, olhem só. Aqui, vocês conseguem perceber que eu tenho um conjunto de células que variam de formato. Desde células mais circulares, né? Parece que meio arredondadas, que nós denominamos de globosas, há células que vão tendo um formato às vezes um pouco mais achatado. Olhem, observem essa daqui, deixa eu ver, dar um zoom aqui. E para a minha direita dele, deixa eu ver aqui, ó, fazer assim. Reparem, estou dando um zoom o máximo que eu posso aqui para vocês terem um conjunto e ao mesmo tempo observar o que eu estou falando. Essa célula aqui, ó, agora ela já está com um formato meio achatadinho, que é, por exemplo, a semelhança de um tijolinho, né? O que eu quero chamar a atenção? Percebam que elas vão mudando o formato. E da região essa área aqui, que é a região basal, até uma região apical, né? Que é o ápice aqui desse ambiente, ó, esse abaixo aqui. Reparem que elas vão ficando mais fininhas, olhem, ó, olha, aqui, olha essa regiãozinha, totalmente parecendo um tijolinho de verdade. Agora aqui, percebam como que essas células estão fininhas. Elas até têm um contorno bem diferenciado. O que eu quero te chamar a atenção, Daiane? Que essas células vão modificando o formato, elas vão ficando mais fininhas, é porque elas vão envelhecendo. E chega um ponto que essas células elas vão morrer. Deixa eu pegar aqui e fazer assim. Vai chegar um ponto, reparem, que ela vai ficar numa região. Então, essa área aqui que eu acho que foi o que você me perguntou, ó, deixa eu pôr aqui para você retornar. Porque essa área, ela se distingue da outra, né? Até a coloração, ela é uma coloração mais fraca. Essa região,
regiãozinha daqui é uma região de células que estão em fase de morte ou já morreram. Inclusive, você começa a perceber que nem todas têm núcleo. Olha, porque o núcleo é essa estruturazinha daqui, ó. Que você aqui para baixo, você vê em todas, tá? Todas têm núcleo. Por quê? São células jovens, células produtoras, células que estão ativas, tá? A partir do momento que elas vão envelhecendo, aí aqui eu já vejo muitos granulozinhos, já não vejo tanto núcleo. Aqui vira e mexe tem uma ou outra com núcleo, tem umas que nem núcleo tem. Por quê? A célula está morrendo. E por que eu estou falando disso diante da sua pergunta? Essa parte externa, que vai formando esse extrato córneo, são células que morreram. E são essas células que naturalmente saem. Por exemplo, quando nós fazemos um processo de esfoliação, né? Nós mulheres, primeiro a gente compra um sabonete aí, um esfoliante, aquilo dali vai simplesmente acelerar um pouquinho o processo, né? Vai retirar as células mortas para a gente ficar com aquela sensação de uma pele mais lisinha, mais gostosa, mais confortável, né? Ao tato. Véspera do Dia dos Namorados, mesmo normalmente a gente dá um trato maior por causa disso, né? Preparo para noivas, para o casório. Toma um banho, faz esfoliante no corpo inteiro, que é para sentir que tá tudo lisinho, tudo gostoso, né? Tudo muito bom ao tato. Mas é isso, naturalmente sai. Se nós observarmos, por exemplo, com uma lupa, a fronha, né? Ali a gente deita, imagine uma semana inteira. A gente deitando, virando de um lado, virando do outro, tendo sonhos mirabolantes, a gente se agita. Se a gente no final de uma semana observar com uma lupa aquele ambiente tecidual, você vai encontrar fragmentos, né? Fragmentos da nossa pele, que é esse extrato córneo que você perguntou, e que estará ali, que sai naturalmente, tá? Por isso que é importante, sim. Ah, mas eu tô olhando, tá tudo limpinho. Não, é porque mesmo que superficialmente a gente não encontre sujidade, se a gente de fato procurar ali, verificar com atenção, de fato tem sujidade ali, né? Movimenta para a presença de ácaros e manter um ambiente que não seja adequado, tá? E aí, maior Professora, alergia, enfim. Diga, só um bom minutinho. dia. Bom dia, deixa só uma coisa com a Daiane. Daiane, eu te respondi, Daiane? Sim, eu Você entendi. É porque eu entendeu? tava com dúvida que não tava vendo o núcleo, né? E aí eu tava assim, Aham. É justamente queratina e por tal, isso, tá? mas é É por causa disso. porque é a célula que morreu, tá bom? Uhum, Tem um tá. período ali de renovação, a nossa pele se renova. Bom dia, quem ia perguntar? Desculpa, é só porque eu queria. É a Beatriz. Bia, diga, Bia. Então, é só porque a Daiane falou que ela não fez o tegumentar, é só para esclarecer que o resto do pessoal, a maioria, fez o tegumentar semestre passado. Foram vocês que fizeram comigo, não foi? Sim, Ah, é porque tem hora que a gente aqui lecionando e a gente não tem muito tempo para parar, eu lembrava. Obrigada, Bia. Mas é porque às vezes tem uns que fazem, tem uns que não, depende ali do período, não tem problema nenhum. É só porque às vezes eu pergunto para não ser muito redundante, às vezes, em relação a uma pergunta, tá bom? Mas é bom, e é isso mesmo. Eu acho que a gente tem que verificar aqui é enxergar. Porque às vezes a gente fala assim, eu tenho certeza que tem aluno que fala assim, nossa, a professora tá fazendo questão de mostrar esse detalhe, mas podem ter certeza que isso é importante, porque essa construção na mente, às vezes, né, do aluno, por mais que a gente fale, que formam tecidos, formam órgãos, às vezes o enxergar, o pegar aquele ambiente, né, orgânico e perceber, chamar atenção para ele é importante, tá bom? Então eu tenho certeza que isso no conjunto e acaba logicamente fortificando para todo mundo. Se alguém te. Aqui, ó, Daiane, olha, perceba aqui que na própria imagem o autor ele destacou.
toda essa porção córnea que tende, né, a gradualmente ir saindo. Mas só para a gente fechar em termos de assunto e focando as nossas células, as células mais jovens estão aqui. Aí elas vão se modificando, vão se desenvolvendo, vão ficando mais velhas, até que depois elas morrem. E isso é um processo natural no nosso organismo de renovação. Quem é mais jovem hoje vai ser a célula que já produziu, que morreu, que vai ser descamada aproximadamente a 7, 10 dias adiante, tá bom? Bem, então eu acho que isso. Luciene, Oi, diga, pode falar? Pode falar? Quem tá e o que falando? acontece quando... É Poliane. Oi, Bom Poli. dia. Bom dia. E o que acontece quando a gente, por exemplo, toma sol e depois fica com a pele descascando? Isso seria um aceleramento, né? Uma aceleração? Sim, quando a gente toma excesso de sol, né? É porque é o que acontece. O que a gente naturalmente tem no nosso dia a dia é essa descamação natural, né? Mas quando a gente se tem aquela incidência solar muito grande, você acaba agindo e matando células que, na verdade, ainda estavam produtivas, viáveis, e a gente acaba matando essas células, tá? E é por isso que aí elas vão descamar, você vai ter uma aceleração nesse processo, tá bom? O que não é interessante também, igual vocês sabem, não é saudável, porque a gente acaba matando células que eram saudáveis e outra coisa. E esse acúmulo de radiação, porque ali tem uma radiação ultravioleta, possa causar modificação nesse daqui, ó. E pegando a nossa CMC, sempre com foco na nossa CMC. Esse que é o núcleo. Isso daqui, gente, olha, que é o núcleo celular, tá? Então, a partir do momento, obviamente, acredito que aqui entre nós, todos nós, quem é que, né? Ainda mais mineiro. Mineiro, quando vai em praia, quer voltar com a marca, né? Não tem graça, imagina. A gente que normalmente é mais raro pra gente ir em praia. A gente vai na praia e a vizinha não vai saber que a gente foi em praia, não tem graça. E mesmo porque a gente vai na praia, sempre tem 2 dias de chuva, né? Porque mineiro em praia, a gente já chega com o tempo nublado. Então, quando aparece um solzinho, a gente não vai perder a oportunidade. Mas a gente tem que ter o cuidado, porque principalmente esse acúmulo que a gente vai tendo ao longo da nossa vida, isso possa promover a alteração no núcleo, né? E aí, a partir de uma pequena alteraçãozinha, uma mutaçãozinha, que porventura aquela situação promoveu, eu posso às vezes ter um desenvolvimento ali atípico, condizente com um tumor maligno e a gente tem o estabelecimento do câncer, tá? Enfim, então é isso. Só chamar atenção para vocês perceberem o quanto que as nossas células, né? O quanto que na hora que a gente fala de célula, nós estamos falando de nós, de corpo, de estrutura funcional, tá? Enfim. Bem, mais alguma pergunta aqui? Antes de eu. Lu, Oi, pode falar? minha mãe costuma falar que é bom tomar sol pela parte da manhã e quando tá se pondo. Isso realmente tem alguma ligação ou não tem nada a ver? Tá mais relacionado ao tempo que fica. Tá, é Fabiane, não é Fabiane? Pelo que eu vi aqui, Fabiane Frati. E Isso, Fabiane. Olha, a sua mãe tá certa por quê? Sol, ele é benéfico para o nosso organismo, né? Você sabe, vitamina D, isso daí é fundamental, tanto é que recém-nascido é indicado que as mães fiquem um pouquinho com o recém-nascido a cada dia, né? Justamente aí que foi o que sua mãe falou, nas primeiras horas da manhã ou, se for o caso, mais no final da tarde. Porque é aquele momento onde eu tenho a presença do sol, mas que na verdade, em termos de radiação, ele já está em níveis em que não atingem, que não leve, né, a gente a circunstâncias que possam nos promover danos ao núcleo das nossas células.
Então, essa indicação de sol, por exemplo, não sei se vocês ouviram agora, como a gente em pandemia, as pessoas nas casas, imagina muita gente em apartamento, aí eles começaram a falar, é importante tomar vitamina D, enfim, muito em virtude porque as pessoas estão muito dentro de casa e não estão aproveitando, né, dessa energia solar. Mas a gente tem que ter cuidado que realmente tem que ser nos horários adequados, né? Igual a gente fala muito de atividade física, que é extremamente saudável e necessário para gente, sob todo, né, o organismo e particularmente o sistema circulatório. Mas às vezes a gente vê as pessoas praticando atividade física, caminhando, correndo, no sol escaldante de 12h, 1h, né? Isso está longe de ser saudável. Atividade física é muito bem-vinda, mas aquele exercício, aquela prática, aquele excesso naquele momento não é o mais adequado. Então a gente tem que ter cuidado em relação a isso, porque o sol realmente, isso bem falado, Fabiane, ele é necessário, né, para o nosso organismo. Por exemplo, vou contextualizar, o meu menino, Gabriel, ele tem carência de vitamina D. Impressionante. Mas realmente foi, por mais que a gente mora em casa, né? Mas nunca foi muito de sol, não. Hoje em dia os meninos não ficam tanto, né? Na rua não pode. Mesmo no quintal, o que eles vão ficar? Jogando, muito eletrônico, né? Computador, aquela coisa. Então, não brinca necessariamente tão exposto assim. Ele constantemente tem deficiência de vitamina D. E muito em virtude disso, a própria pediatra fala, mas, né? Enfim, são coisas que acontecem, que são importantes, porque nós trabalhamos com o corpo, com o funcionamento corporal, que a célula faz parte desse conjunto, né? Ela é a unidade básica, mínima, básica, que fundamental da formação disso tudo. E só não vou me estender, porque aqui, né? Mas só para não se enganem, né? Embora eu chame atenção para essas células aqui, todo esse ambiente aqui é um ambiente tecidual e tem presença de células, tá? Eu não tô aqui chamando atenção, porque aqui tá muito discreto, já que o meu objetivo é clarear para o meu aluno, que ele possa enxergar a célula. Então, esse ambiente aqui fica mais discreto para vocês enxergarem a presença da célula aqui. Por que eu não observo nesse ambiente com a mesma clareza e a mesma nitidez do que eu tenho aqui em cima? Porque eu tenho um tipo de tecido diferente, né? Porque aqui... Ô, Lu, Oi, pode falar. Seria por causa do líquido extracelular, no caso? Teria mais... Porque tem muita matriz extracelular. Não exatamente a palavra líquido, mas matriz extracelular. Porque o que os tecidos têm? Célula e matriz, né? Esse epitélio que vocês viram aqui, né? Rico, reparem que é uma célulazinha do lado da outra. Que a gente fala que elas são justapostas, né? Uma do lado da outra. É como se fosse várias filas. Uma do lado da outra e uma superior à outra. Aqui vocês têm várias camadas. Então, aqui, para mim, que eu quero mostrar para vocês a célula, mostrar a presença da célula no organismo humano, aqui, didaticamente, para mim fica mais fácil pontuar isso para vocês. E o que você falou tá certíssimo. Aqui nesse ambiente, eu não consigo mostrar a vocês com essa didática, né? Aqui não quer dizer que ela não exista. Ela existe sim, ela tá aqui. Mas esse tecido é um tecido que eu vou ter uma quantidade maior de matriz extracelular. Eu vou ter outros componentes que não vêm ao caso, porque aí vocês vão ver no tegumentar. Mas que as células estão mais dispersas. Então, ela acaba, né? E aqui o autor está chamando também a atenção para a presença de outros componentes, tá bom? Então, só chamar a atenção que existe sim a presença da célula e que aqui, no caso, por uma questão didática minha, dentro desse nosso contexto, por isso que eu chamei a atenção lá em cima. É exatamente isso. Mais alguém? Mais alguma pergunta que a gente possa... Ô, Lu. Oi, pode falar. Sim. Quando a gente tem um corte na pele, por exemplo, as células que estão próximas ao corte, elas também morrem porque vai ter o processo de cicatrização. Aí como é que funciona isso?
Ó, Poliane, você tá falando se eu tenho um corte, se essas células morrem? Isso, porque o corte vai cortar elas Sim, pelo meio, né? sim. Você imagina E aí vai que começar o processo de cicatrização. sim. Ó, imagine aqui um bisturi rompendo essa área, tá? Que muitas das vezes ela não fica só exclusiva nessa primeira porção, ela pode até se estender adiante, tá? E obviamente quanto mais profundo, maior sangramento, inclusive, tá? Bem, elas morrem sim, elas vão ser danificadas. Essa regeneração ela é muito dependente, inclusive não só da profundidade, mas principalmente também aqui, ó, da largura, né, da extensão desse corte, tá? Tanto é que tem hora que a gente precisa de dar ponto, não tem disso? Ah, não, mas foi tão pequenininha, mas precisou de dar ponto. Por quê? Que às vezes faz com que essa área fique distante da outra e você aproximando com um ponto, você vai favorecer o processo de cicatrização. Bem, eu não vou me estender que isso em relação às vezes do outro professor, também não quero invadir outra disciplina, mas só para a gente entender, essas células aqui que eu falei que são células mais jovens, que são células basais, elas são as células que vão, elas são continuamente produzidas pelo nosso organismo, né? Então, nesse sentido aqui, nós teremos um processo de cicatrização pela formação de novas células, que vão ajudar nesse ambiente onde houve o corte, ter o restabelecimento, né? E a formação de um novo tecido. A gente tem que ter cuidado, que aí a gente entra naquelas possibilidades. Ah, professora, mas eu machuquei e hoje eu vejo é um queloide, né? Enfim, aí são coisas que possam ter. Queloide é muito característico, às vezes genética, a pessoa, né? Característica do organismo da pessoa. Tem pessoas que têm uma tendência muito grande desse processo de regeneração ter a formação de um tecido diferenciado, né? Em relação àquele que estava, e é por isso que fica mais alto, com uma outra cor, enfim. E, eventualmente, tem situações de corte, que é na maioria do caso, a gente machucou, houve a cicatrização e olha assim, nem enxerga. Eu sei que um dia eu machuquei, mas não deixou marca, não deixou cicatriz, não deixou nada. Foi absolutamente perfeito o processo de reparo, né? Isso tem muito a ver com a profundidade, a intensidade do corte e também o tipo de resposta que cada um de nós às vezes possamos vir a ter. Ok? Professora, Diga! é a Sabrina. Ei, Sabrina, bom dia. Bom dia. A célula de um neonato. Ah, Ela perdão? acabou, a pele de um neném. Aham. Ela acabou de nascer. Então, a célula dela ainda vai ter a parte que ainda tá morrendo, ou ainda só vai ter a derme? A epiderme vai ter, mas ela já vai estar, tipo, Não, o neonato, ele tem uma pele, né? Você provavelmente está perguntando isso porque é uma pele sensível, delicadinha. Ele tem a sua constituição tegumentar produzida. O que às vezes a gente percebe no neonato é que ele tem pouca gordura. Eu não entrei em detalhes, mas aqui embaixo são células adiposas. Essa areazinha aqui, deixa eu ver para subir, W. Ó, tá? Olha, isso daqui, ó, é tecido adiposo, né? Isso daqui hoje em dia a gente não considera mais fazer parte da pele, porção da pele em si, né? Ela faz um elo de comunicação da pele, que tá aqui em cima, com as estruturas embaixo. Olha aqui que lindo, cheio de célulazinha. Enfim, deixa quieto. Bem, mas aqui é gordura. Normalmente no neonato, você olha, por mais, né, que ele tenha nascido pesadinho, você vai perceber que ele vai ganhar muito peso a partir do momento que ele nasce, vai alimentando, de repente com um mês, você olha, nossa, que gracinha, tá todo cheinho, né? A gente normalmente até valoriza muito, nossa, mas o seu leite tá ótimo, como que ele ganhou peso? É porque esse ambiente de tecido adiposo
tende, né, a realmente você ter ali ganho adiposo posteriormente ao nascimento. Agora, o neonato, ele nasce do ponto de vista tegumentar com as suas estruturas formadas. Logicamente, é um ambiente ali que tem nesse início, ele está novinho, afinal de contas, absolutamente todo o organismo dele está muito novinho, né? É uma criança em contato agora, então vai ter todo esse processo agora em contato com o meio externo, que é o que vai ajudar e que vai fazê-lo diferenciar, mas que do contexto tegumentar ele está devidamente completo, epiderme, derme, tá? Ele já tem até hipoderme, mas ele vai, que essas células adiposas vão se preenchendo, né? Afinal de contas, é isso que a gente faz ao longo da vida. Alimenta, ganha energia e vai enchendo as nossas células adiposas. Aí elas vão ficando robustas, né? Aí não só a célula vai ficando robusta, como a gente vai percebendo que a nossa silhueta também vai ganhando essa robustez toda, tá bom? Mas agora ela é fina, ela é delicada e tem alguns princípios que vocês vão ver de sensibilidade, né? Que às vezes vai ser diferente em diferentes fases da vida da gente. Por exemplo, um recém-nascido, ele tem uma capacidade incrível de percepção de alteração de temperatura, viu? Se você superaquecê-lo, você vai ver que ele vai ficar cheio de brotoejas. Cheio de brotoeja. Tem hora que a mãe fala assim, não sei por que o meu menino, olha, aí tira a roupinha, tá todo cheio de brotoeja, não sei por que ele tá tendo essa brotoeja toda. Às vezes tá um sol escaldante de quase 40 graus, o menino tá em lã, em manta, tá com touca, tá com luva, tá com meia, tadinho. Logicamente que a gente precisa de protegê-los, né? Eu também acho que não pode ficar sem proteção, não. Mas a gente tem que ter o bom senso da quantidade de envoltório que a gente está ali naquela criança. E como ele é muito sensível à variação de temperatura, se a gente excede nessa situação, ele vai responder. E é diferente, por exemplo, já que você falou do neonato, é diferente da pele do idoso. O idoso, pegando o gancho da sua pergunta, tem todo o contexto, né? Só que agora é o inverso, ele já está mais fina, mais delicada, tanto é que se a gente trabalha com idoso, às vezes qualquer atenção, qualquer coisinha que a gente faz, possa ter um sangramento, essa parte córnea, ela possa sair com maior facilidade, né? Você fala, nossa, sem querer machuquei, mas por quê? Muito sensível, embora ela esteja presente, ela é muito sensível mesmo. Ela ganhou fragilidade, tá? E aí o idoso é o inverso. O idoso, ele tem dificuldade de percepção de temperatura muito, muito grande. Vó, tá quente. Às vezes amanhece frio, né? A gente coloca a blusa. No decorrer do dia, a gente vai adaptando com o aumento da temperatura. Aí o idoso, você vai perceber, 3 horas da tarde, ele continua de blusinha ali. E quietinho, né? Porque ele vai também, ele ao inverso, vai perdendo a capacidade de fazer essa leitura de diferenciação de temperatura. Bem, mais alguém? Podemos então? Eu acho então que foi bom, né? Só para contextualizar, para não deixar aquela célula solta no nosso imaginário, para a gente perceber que essa célula ela tem muito mais a nos falar do que ao observá-la sozinha, né? Às vezes possa ser que a gente não deu a ela o devido valor. Só para fechar aqui, olha que linda essa célula. Só para vocês observarem ela com todo carinho aqui, ó, uma célula bem diferenciada, bem bonita aqui para vocês perceberem. Então eu vou fechar, vou tirar esse material daqui e vou voltar para o meu material de slide, tá bom? Só um minutinho. Aqui eu tenho que fechar porque a internet tem que continuar aberta. Porque depois... tem um videozinho que eu vou começar por ele de uma vez também, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. Tem um videozinho que eu quero compartilhar com vocês. Ele tem legenda. Deixa eu ver como que ele tá, a legenda dele. Porque não adianta ter que mudar na hora. Não, só um minutinho aqui.
Vou colocar para vocês essa legenda em português, porque ela é bonitinha aqui para vocês, tá bom? Ele é pequenininho aqui, mas eu acho que ele dá também a vocês essa intenção de contextualizar para vocês dentro do que a gente está falando, né? Porque tem uma parte gráfica que eu acho, deixa eu só observar se o que eu tô vendo aqui é o que eu, isso. Tá? Então, ele realmente ele não tem som, porque o som dele é uma pessoa falando em inglês. Então, eu coloquei aqui a legenda pra gente em português para vocês observarem principalmente essa parte gráfica, né? Que eu acho que é mais encantador para a gente. Que por mais imagem, e olha que eu adoro imagem para colocar para vocês em sala de aula, por mais imagem que eu coloque, acho que ela não consegue, às vezes, atingir como uma parte gráfica como essa que eu vou mostrar para vocês. Vejam só. Olha que lindo esse ambiente celular, né? Deixa eu só, eu sei que eu vou continuar, mas deixa eu só aproveitar aqui a oportunidade, que aí isso eu não tenho lá na, isso, olha que lindo esse ambiente celular, né? Ambiente do núcleo, aqui vocês observam o retículo endoplasmático rugoso, tá? Tem ambientes aqui também que não tem. Por que eu falo que é rugoso? Por causa dessas bolinhas que estão aqui, ó. Que nada mais são do que os ribossomos. Se vocês perceberem, existem ribossomos soltos dentro do ambiente de celular, mas existem alguns que estão associados a esse ambiente, né? Por isso que a gente fala retículo endoplasmático rugoso. Existe áreas, eu acho até que nessa representação podia ter mais áreas, é que depois desse rugoso tem um ambiente como esse daqui em que não vai haver essas estruturas, esses ribossomos, que é o que a gente denomina de retículo endoplasmático liso, tá bom? Eu vou apresentar para vocês adiante, mas só estou aproveitando a oportunidade da imagem. E aqui, ó, olhem só, são mitocôndrias, tá? Aqui complexo de Golgi, ribossomos dispersos, algumas estruturas vesiculares, enfim. Mas só para mostrar para vocês dentro desse universo, porque é difícil para a gente, né? Enxergar e mostrar a vocês esse ambiente interno da célula, tá bom? Então, vou continuar aqui, mas só para chamar a atenção. E aqui, né, o que ele mostrou, olha a estrutura membranosa, né? Contornando externamente a célula. Bem, vou continuar e eu prometo ficar calada.
Desculpa, mas eu não vou deixar de aproveitar a oportunidade. Com certeza vocês estão percebendo essas linhazinhas, né? Olhem, é como se a gente tivesse aqui nesse ambiente de citoplasma, todo esse ambientezinho cheio de linhazinha, tá? Delicada, fina. Isso aqui é o citoesqueleto, né? É coisa que também vou apresentar a vocês, mas olhem, é delicado, tem hora que ele nem percebe tanto, mas ele está presente, ele ajuda a dar formato à célula. Quando a célula tem que se movimentar, ela utiliza desse citoesqueleto, tá? É porque é muito bonito, né? Eu acho lindo.
Ó, ó. Ok. Bem, eu acho, inclusive, que esse vídeo, se a gente vê que, em termos de tradução, né, que a gente coloca ali a legenda, tem alguns errinhos, concordância, né? Mas a gente releva. Eu, na verdade, em casa, eu até fiz o teste se eu falasse para explicar a vocês, mas eu acho que acaba tirando um foco muito grande da imagem, né? Causando um tumulto ali. E eu queria muito aproveitar para vocês a imagem. E eu gostaria até de chamar a atenção, se semana passada tem alguém que não esteve com a gente, né? Que ali naquele videozinho ele faz bem aquela introdução que eu mostrei para vocês. Que nosso objetivo é o estudo da célula e que tem dois tipos celulares. A célula procariota, que é uma célula pobre em membrana, que é o exemplo clássico, que são as bactérias, né? Que é aquela célula em que se caracteriza por ter um material genético disperso dentro, né, do ambiente celular. E a célula eucariota, que é aquela célula, deixa eu só pegar em termos de imagem, a célula eucariota, que é aquela célula, por sua vez, rica em membrana, né? Então, ela tem um envoltório nuclear, que é essa estrutura membranosa, ela é rica em organelas citoplasmáticas. Então, quando a gente faz essa comparação, e realmente eu consigo perceber que a célula eucariota, ela tem essa riqueza de complexidade de estrutura, tá? Inclusive, eu comentei com vocês que a gente pega muito gancho na comparação de que uma célula eucariota, ela funciona como uma verdadeira fábrica, né? Onde eu tenho todos os componentes, cada um com sua função. E todas essas funções são importantes. Então, o que a gente vai dar continuidade aqui hoje é justamente reforçando a presença dessas organelas citoplasmáticas e a função de cada uma, tá? Chamando a atenção de vocês, que ali no vídeo mesmo falou, né? Como a estrutura celular ela é composta pelo envoltório externo, que é a membrana plasmática. Eu tenho esse ambiente entre envoltório, que é a membrana plasmática, e o núcleo, que é o que nós denominamos de citoplasma, que é todo esse ambiente onde eu tenho presença de organelas citoplasmáticas e o material geleificado disperso. E aqui no vídeo... Oi, pode falar. Eu acho que você não tá compartilhando o slide. Nossa, é mesmo. E eu tô aqui. Desculpe e obrigada. Muito obrigada. Eu esqueci de olhar para o meu slide. Deus lhe pague, minha filha. Aí, olha só que dó. Então, olha só simplificando, mas mostrando vocês em termos do slide, né? Célula procariota, material genético disperso, célula eucariota, material contido. Não, eu apontando aqui para o núcleo, chamando a atenção dele. Então, olhem só, aqui é o material genético, né? Que ali no vídeo chamou a atenção onde que a gente tem, que é o núcleo, tá? Então, isso que nós vamos abordar hoje, tá certo? Pegar essa estrutura celular, falar dessas organelas citoplasmáticas que estão aqui contidas, tá bom? Na verdade, a gente já passou aqui, eu voltei só para relembrar. Eu cheguei a apresentar a vocês a estrutura da membrana na semana passada. Se não me engano, acho que ela foi um dos últimos slides, né? Que eu marquei aqui foi o slide 12. Mas só para a gente recordar. A estrutura de membrana que forma a membrana plasmática, que forma esse envoltório nuclear, também é constituído por membrana, né? As organelas, essas organelas, mitocôndria, retículo, Golgi, lisossomo, eles são organelas que nós denominamos membranosas. Elas são constituídas externamente por essa membrana, tá? Então, até por isso que a gente fala que a célula eucariota, ela é rica em membrana. Porque ela tem muito desse material, né, na constituição, na formação das estruturas, inclusive dentro dela também,
tá? Só para recordá-los, a gente viu que a membrana, ela é uma bicamada lipídica. Isso significa que são 2 camadas de lípides, né? Essa daqui em cima é uma, deixa eu pegar o pointer bonitinho para chamar a atenção de vocês. Essa daqui de cima é uma, né? É uma camada, e aqui uma segunda camada, tá? E eu falei que ela tem presença de proteínas dispersas. Essa daqui, essa. Todas as estruturas são proteínas. Ah, Luciene, mas olha só, essa proteína é bem diferente dessa. Concordo. Essa daqui, ó, atravessa a estrutura membranosa de um ponto a outro, né? Por isso que a gente denomina ela de proteína transmembrana, porque ela atravessa. Inclusive, isso aqui é interessante, porque vocês vão ver, mais adiante, a gente vai explorar isso melhor. A membrana plasmática, que é aquela linhazinha, né, que contorna externamente a célula, ela controla o que entra e o que sai da célula. E esse ambientezinho de proteína transmembrana, ela funciona, olha, como se fosse uma ponte entre o que está aqui dentro da célula, que esse é o ambiente interno, e o que está aqui do lado de fora da célula, tá bom? Então, ela funciona como se fosse uma pontezinha, olhem, percebam isso, tá? E essa proteína? Ó, essa proteína, ela é diferenciada, a gente fala que ela é uma proteína periférica, né? Reparem que eu tenho ela de um lado, eu não necessariamente tenho ela igualzinha do outro, tá? Não tem problema nenhum, isso faz parte da constituição da membrana. Por que a gente fala disso? Porque essa estrutura membranosa, ela tem vários aspectos, ela tem várias funções. Na hora que todos nós sabemos que eu tenho um tipo celular específico dentro do, né, em determinado órgão, que aquela célula produz alguma coisa, ou que aquela célula tem uma função dentro do meu organismo, vocês podem ter certeza que há um entra e sai ali dentro desse ambiente de membrana, né? Concordam? Nosso ambiente de casa, a nossa porta é um ambiente importante, porque eu preciso de ter essa possibilidade de entrar e sair da minha casa, eu preciso de ter a oportunidade de permitir a entrada e a saída das pessoas da minha casa, mas ela é um local limitante, né? Ela precisa de ser limitante, afinal de contas não pode ficar também a reveria, entra quem quer, sai quem quer, não, né? Imagine se fosse saísse quem quer, tem muitos momentos aqui de briga que a Clarinha já tinha colocado a mochila nas costas, já vou sair, né? Imagina, tem que ter uma porta trancada de vez em quando para esses momentos, não precisa? Vai falar, não, vem cá, chega aqui. Se bem que eu não falo isso, não, eu falo assim, não. Pode, então tá, pode ir. Aí ela teve um dia que ela começou a arrumar a mochilinha, eu falei, pegar roupa, sapato que ela ama, brinquedo, isso aí fica. Minha filha, mudou de ideia rapidinho. Bem, então é isso que eu quero mostrar para vocês, que precisa de ter fatores limitantes. Os ambientes precisam disso, né? Controlar o que entra e o que sai é fundamental em qualquer lugar. Não seria na sua célula diferente. Então, essa estrutura membranosa, ela funciona como limite e ela funciona como uma possibilidade de entrada e saída de elementos, coisa que a gente vai ver mais adiante na nossa matéria, tá bom? E só para recordar que nós vimos, eu chamei a atenção porque esse ambientezinho fosforescente aqui normalmente chama a atenção do aluno, que são glicolipídios, que se a gente perceber só está presente desse lado, que é o lado externo da membrana, que é o lado que está de fora da célula, tá? Não está, eu não consigo observar isso aqui embaixo, tá? Ele é importante, ele realmente é observado apenas de um lado, ele está presente em alguns tipos celulares, tem outros que às vezes possam até não ter, e ele é tão interessante que na nossa hemácia, né, que é uma célula do nosso sangue, um glóbulo vermelho, a presença ou a ausência e até mesmo a constituição desse glicolipídio ajuda a definir o nosso sistema, o nosso tipo de sangue, pelo sistema BO, coisa que a gente vai ver lá na frente, tá bom? Bem, eu acho que isso a gente consegue dar
uma recordação, a gente na verdade já deu um pontapé do que eu vou mostrar a vocês aqui hoje, principalmente a partir daquele videozinho. Eu faço a vocês a sugestão de que isso aqui é só um zoom, tá? Dessa área lipídica. Eu faço a vocês a sugestão depois, com calma, em casa. Eu sempre coloco a imagem do vídeo, porque na verdade eu adiciono o vídeo ao meu material. Mas eu sempre coloco o endereço aqui embaixo, né? Porque nem sempre esse vídeo funciona. Nem sempre ele funciona legal. Entra, né? É só clicar e entrar. Mas eu sempre coloco o link aqui embaixo. Depois, tá? Vocês em casa, entrem novamente nesse vídeo, porque aí eu vou, né? A gente já ter explicado para vocês, só para vocês enxergarem, perceberem mais e irem além do que tem ali na legenda. A gente consegue, na verdade, perceber e do ponto de vista gráfico, eu acho que esse é um dos vídeos mais bonitos que a gente tem de célula para mostrar, tá? A mitocôndria é linda. Então, assim, só para vocês aproveitarem isso, de algo que é tão microscópico, algo que às vezes para o aluno fica tão, né, no imaginário, eu acho isso muito bonito. Então, pegando e sempre lembrando vocês que podem, viu, gente? Podem, devem fazer pergunta, não se acanhem, podem participar aqui, tá? Pegando a oportunidade daquele vídeo, eu vou agora apresentar a vocês a organela citoplasmática e a sua função, tá? Recordando a vocês o seguinte, eu sempre terei aqui imagens, na medida do possível, da foto sobre microscopia eletrônica. Essa daqui é uma imagem, que ela é uma foto, e um desenho esquemático. Não tem foto em microscopia óptica, porque pelo que eu falei com você semana passada, organela citoplasmática não é perceptível sob microscopia óptica, tá? Não é que a gente não consegue. Às vezes é muito comum do aluno, não, professora, achei uma mitocôndria. Meu filho, você não achou uma mitocôndria. Não é porque eu não confio no seu potencial, é porque não é possível observar uma mitocôndria sob microscopia óptica, tá? Isso não é porque aquele microscópio não nos permite tal aumento, tal observação. Então, é por isso que eu não tenho esse tipo de imagem aqui, porque seria impossível, tá? Mas eu coloco o desenho esquemático, pode falar? Diga, Sabrina! Então, como que sabe que tem a mitocôndria se não consegue ver ela pela... Pegando isso, ótimo. Porque eu não consigo visualizar sobre o microscópio óptico, mas sobre a microscopia eletrônica a gente consegue. Então, é aquela microscopia que eu apresentei semana passada para vocês. É mais elaborada, mais cara, mais restrita. São poucas pessoas que têm acesso, de fato, a manuseá-la, a trabalhar com essa microscopia, porque ela realmente é muito onerosa, porque mexer com ela, inclusive o preparo do material para chegar, né, um tecido para chegar até aqui, eu passo por várias sequências ali de compostos químicos, né? Paraformaldeído, enfim, até um que me fugiu o nome agora, que são altamente cancerígenos. Então, você tem que preparar muito a pessoa para ela trabalhar com esse tipo de microscopia, porque ela chega às vezes a ter perigo, né? Então, pegando o gancho da sua pergunta, Sabrina, nós conseguimos de fato saber da existência em função de uma microscopia eletrônica, tá bom? Que é fundamental, né? Porque senão ficaria um achismo. A gente tem que observar, tem que perceber. E tem os aspectos fisiológicos, né? Que a gente consegue fazer associação. Não sei se vocês repararam, no vídeo fala que, por exemplo, mitocôndria é típica, que é a organela que eu vou apresentar aqui para vocês agora, ela é típica de células funcionais, células ativas. Como é que eles sabem disso? Porque, por exemplo, em experimento, a gente recolhe, imagina, eu vou recolher fragmento, como se fosse aquele primeiro desenho. Lembra quando eu iniciei a aula de hoje, entrei com vocês no Atlas Anatômico e peguei um desenho esquemático do epitélio do intestino, né?
Se a gente estiver fazendo um experimento, eu vou lá, tem obviamente animalzinho ali de laboratório, de experimento, tudo obedecendo à ética, né? Porque a gente não pode sair matando bichinho assim à toa, não é isso? Mas é o seguinte, se eu recolher material de um animalzinho que está em jejum, eu recolho o material de um animalzinho que se alimentou há 5 horas atrás, se eu recolho o material de um animalzinho que acabou de alimentar, enfim, eu consigo acompanhar e percebo que diante, né, do período de atividade daquele local, daquele órgão, às vezes eu consigo perceber que é aquele que estaria no auge, né, da digestão, da absorção. Eu vou observar ali uma grande quantidade de mitocôndria, ao passo que um tecido que está pouco funcional, que estava sendo pouco exigido, né? Imagina, o animalzinho em jejum há 48 horas, né? Então é um intestino que tá longe de receber alimento, que já não está, digerir o que, absorver o que, já não tem ali nada, né? Então, é essa comparação, viu, Sabrina? Tudo é experimental, é pesquisa, observação. Então, isso é possível de ser observado sob microscopia eletrônica, tá? E aí, a gente inicia pela mitocôndria porque todas são importantes, todas, não tem nenhuma mais importante. Mas com certeza vocês vão ouvir muito falar, mitocôndria é fonte de energia, e realmente é, tá? Aqui, então, aí chamando a atenção, isso que vocês estão vendo, né? Esse externo aqui é a membrana plasmática. Essa membrana dentro da mitocôndria, ela se projeta para dentro, olha, forma o que a gente chama de cristas mitocondriais. Se vocês observarem nesse desenho esquemático, também tem aqui, ó, são as cristas mitocondriais. Isso é importante porque aumenta a área de superfície interna dessa organela citoplasmática. E quando a gente fala de energia na célula, a gente utiliza uma siglazinha, que é ATP, que é adenosina trifosfato. Isso é energia, tá? Quando vocês estudam contração muscular, ali o professor fala, olha, para realizar a contração muscular, eu gasto energia. A célula muscular, ela está gastando energia. Então, vai ter a transformação. Não sei se vocês que fizeram tegumentar comigo se recordam. Tem a transformação de ATP em ADP, tá? Só estou dando um exemplo. Ah, e os meninos que vão fazer vão estudar isso, né? Afinal de contas, contração muscular, na hora que eu faço uma atividade muscular, eu estou de fato gastando energia. Eu e a minha célula, né? Então, internamente tem uma necessidade de ter energia, de ter essa fonte preciosa que é a energia dentro das nossas células. Eu coloco aqui para vocês, justamente porque depois para vocês estudarem, recordarem, né? Essa energia, essa fonte, mesmo porque é muito comum se vocês pegarem, até mesmo nos livros, né? Ou um videozinho, eles não ficam falando muito o que seja, eles utilizam muito essa siglazinha, que ela é muito padronizada, né? Só para vocês lembrarem, olha aquilo que a Lu falou, que é energia, tá? A mitocôndria, ela é uma organela da qual é o único local onde a gente tem uma fonte de DNA, que não seja só no núcleo da nossa célula, que é uma presença de um DNA próprio, tá? Não sei se vocês já ouviram falar do DNA mitocondrial. Ele não tem uma atividade específica, tá? Mas não sei se vocês também já perceberam que às vezes eles gostam muito de chamar a atenção disso em pequenos posts, né, na internet. Eles acreditam que esse DNA mitocondrial a gente herda apenas da nossa mãe, tá? Não tem ali herança materna. Ela não é funcional, ela fica aí quietinha dentro desse ambiente de mitocôndria. Ele é um DNA extranuclear, tá bom? Bem, e como eu falei com vocês, ela é típica de células ativas justamente porque ela produz energia, tá? Por exemplo, no videozinho hoje mostrou um espermatozoide ativo, né?
ali indo em direção. Porque ele lá no contexto mostrou, porque a única célula humana que tem flagelo é o espermatozoide dos rapazes. Por que eu estou falando desse espermatozoide? Porque vocês vão ver que perto da região do flagelo, do espermatozoide, é muito rica em mitocôndria. Por quê? Flagelo, a função dele é movimento, é ser ativo. Afinal de contas, essa célula, o objetivo dela é alcançar o óvulo, fecundar e proporcionar a perpetuação da espécie, né? Então, no flagelo é um local que vai ter que ter muita agilidade. Então, tem muita energia, tem muita geração de energia. Então, tem muita mitocôndria. Só para dar um exemplo, né? E vocês perceberem o tanto que essa célula é importante. Normalmente, quando a gente vê que uma célula está morrendo, um dos principais pontos de atenção e que realmente, a partir dali, desencadeia que essa célula vai morrer, para vocês terem uma ideia, são as alterações das mitocôndrias. Afinal de contas, quando elas começam realmente a não ser funcionais, serem reduzida a presença delas, ter alteração na mitocôndria, é um mau indício para a vida daquela célula. É bem indicativo de que ela tem processo de morte. Bom? Retículo endoplasmático, até chamei a atenção de vocês lá no vídeo, né? Lembram que o retículo endoplasmático ele fica muito próximo do ambiente de núcleo, tá? E existem 2 tipos de retículo endoplasmático, que até eles falaram, é muito comum eles padronizarem em termos de abreviação como RE, né? Retículo endoplasmático. E a turminha está acordando. Retículo endoplasmático. E existem 2 tipos de retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso. Essa terminologia tem a ver com aquele detalhe que eu chamei a atenção de vocês lá no vídeo, que nesse desenho também tem, olha, se vocês perceberem esse conjunto de estruturas achatadas, né, empilhadas, que é o que a gente vê no retículo endoplasmático, ele tá aqui cheio de bolinha, olha, esses pontinhos, tá? Que são ribossomos. Quando ele tá associado ao retículo, nós denominamos retículo endoplasmático rugoso, que na verdade, é o mais fácil de ser observado. Olhem, aqui, ó, vocês têm imagem em microscopia eletrônica. Ah, professora, mas é engraçado, eu não acho bonita a foto de microscopia eletrônica. Gente, ela não é encantadora, né? É diferente, aqui eu tenho um desenho, eu tenho a coloração, ele é enorme, né? Tá, mas aqui ele foi feito a partir da observação do que está aqui, tá? Microscopia eletrônica, como eu falei com vocês, eu não tenho coloração. Aqui a gente observa só esses ambientes, né? E se vocês observarem, estão cheio de pontinho aqui do lado de fora desses espaços. Então, ele é o retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático liso, eu acho que para o aluno ele é ainda menos perceptível. Diga, pode falar, Sabrina. O retículo endoplasmático rugoso ele pode ser também chamado de retículo endoplasmático grosso? Sim, eles usam, é menos usual, mas é essa associação que existe, tá? Se você encontrar retículo, se não me engano, no vídeo ele falou isso, é retículo endoplasmático grosso, mas é mais usual retículo endoplasmático rugoso, tá bom? Mas se você encontrar, é exatamente a essa estrutura que ele está se referindo, tá bom? É menos usual essa fala, tá? Mas é exatamente ele, tá? E aqui, ó, que é o retículo endoplasmático liso. Reparem que na extremidade, né, do retículo não tem nada. Ele tá liso, né? Ele não tem a presença desses pontinhos que estão aqui, tá? Aqui, observe, inclusive, que a partir dessa estrutura começam a ser formadas estruturas vesiculares, tá bom? Tudo isso aqui é membrana, ó. Tudo isso aqui é constituído, são organelas membranosas, organelas que são formadas a partir da membrana, tá bom? Bem, e aí, logicamente, precisa de função, né? As organelas, elas não existem por existir, elas não estão ali apenas porque
precisa de estar? Elas precisam porque elas executam alguma coisa importante. E como eu falei com vocês, é como se fosse uma grande fábrica. E uma grande fábrica que eu tenho funcionários que precisam de trabalhar com determinado objetivo, né? Cada um faz uma coisa e no final eu tenho a construção de um conjunto. O retículo endoplasmático liso, ele é importante porque, primeiro, ele é um local onde eu tenho reserva de cálcio, tá? Uai, Luciene, mas com tantos elementos, por que cálcio? Porque cálcio ele é fundamental para a ação muscular, por exemplo. Na hora que eu falo de contração muscular, eu estou gastando cálcio também. É algo que a gente estuda lá, né? Lá na contração muscular. Então, ele é importante. E a gente fala isso aqui, não é só porque eu estou lecionando CMC para vocês, físio, quando eu falo contração muscular, eu tenho certeza que tem um interesse muito grande, até pela própria profissão de vocês. Mas a gente fala isso independente do curso, porque para poder executar as minhas tarefas, eu gasto cálcio. Então, é importante que todos nós possamos perceber a importância de que a minha célula, né, ela precisa da presença do cálcio. Eu gasto cálcio por existir, né, porque eu realizo, não tem como. Eu posso não sair daqui correndo, né, mas para o meu dia a dia, para as minhas ações, eu estou ali gastando cálcio. Então, a minha célula precisa de ter um localzinho que seja ali reserva, né? Aquilo que a gente gasta, aquilo que a gente precisa ter um lugarzinho ali onde eu vou guardar aquilo que eu vou gastar tanto, né? Então, particularmente, é reserva de cálcio, o retículo endoplasmático liso. E tem uma outra função também importante, que inclusive lá na frente eu vou chamar a atenção para vocês perceberem, para não confundirem com outra coisa. O retículo endoplasmático liso é um local onde ele ajuda a neutralizar algumas substâncias que possam ser tóxicas ao funcionamento da minha célula, mas que chegaram até ela. Por exemplo, a gente toma medicamento, que às vezes tem compostos químicos ali que possam ser danosos à nossa célula, principalmente pelos excessos, quando eu exagero em determinada ingesta, né? Eu fiz ali uma salada cheia de interesse de ser fitness, né? Como diz a Clarinha, é muito fitness, muito saudável. Tá, mas às vezes eu não sei o que tá ali em termos de agrotóxicos, né? Afinal de contas, a gente sabe do uso aí, pode estar associado àquele alimento. Eu não estou com a intenção, mas possa ser que esse componente químico possa entrar nas minhas células. Hoje em dia, a indústria alimentícia tem ali um conjunto de aditivos, corantes. A gente sabe que a alimentação, quanto mais industrializada, mais aditivos tem, mais componentes químicos tem e menos saudáveis são, né? Por quê? Porque eles podem entrar nas nossas células e, eventualmente, poder causar algum dano à minha célula. O retículo endoplasmático liso, ele está dentro das minhas células e ele tenta neutralizar. Não significa que a gente, então para quê? Não. Tudo existe limite. É uma organela que ela tem essa pegada, né, de proteção, de tentativa de neutralizar, mas é lógico que o nosso organismo, se eu fizer uma ingesta, se eu tiver um contato excessivo com determinados componentes químicos, as minhas células acabam tendo um limite extrapola o limite que elas têm de me proteger e às vezes aquilo ali começa a ser danoso à minha célula, tá bom? Então, só para vocês perceberem. E só um detalhezinho, percebam, retículo endoplasmático liso, ele protege a minha célula daquilo tóxico que entrou, né? Daquilo tóxico que veio de fora. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou falando disso, tá bom? Aqui, o retículo endoplasmático rugoso, essa é uma imagem sob microscopia eletrônica, é um zoom daquela imagem que eu falei com vocês anteriormente, cheio de pontinhos pretos ao entorno, né? Isso nos dá, por isso que ele é rugoso.
Então, é essa área daqui. E o retículo endoplasmático rugoso tem uma função que a gente fala demais. Por quê? Porque como ele apresenta os ribossomos aderidos a ele, então ele vai participar de uma importante função dentro das nossas células, que é dentro desse processo de produção de proteína, tá? Então, o que o retículo endoplasmático rugoso faz? Ele retira daquele ambiente celular as proteínas que foram produzidas pela célula e a gente fala que ele destina à exportação. Por quê? O que é destinar à exportação? Ele retira aquela proteína que foi produzida e vai destinar essa proteína a poder, inclusive, sair dessa célula. Por quê? Tem algumas células que são produzidas pelas nossas células e que devam agir em outros ambientes do nosso corpo, né? Afinal de contas, a gente vai ver, a CMC apresenta isso para vocês. Proteína, na hora que hoje vocês veem aí nos noticiários falando se estão verificando que quem teve Covid se apresenta anticorpos ou não, né? Anticorpo é proteico, tá? É a base de proteína. Na hora que a gente fala, por exemplo, de estruturas musculares, né? Nós temos estruturas proteicas aí também associadas. Na hora que a gente fala de uma maneira geral, há vários assuntos, né? Associados ao funcionamento orgânico, a base é proteína. Então, é por isso que produção de proteína, e no caso aqui, retículo endoplasmático rugoso, que ele destina essa proteína a poder sair da célula, por isso que é tão falado por nós, porque isso é muito importante, tá? Esse daqui é a apresentação do ribossomo. Uai, Luciene, esse desenho do ribossomo tá esquisito, né? A gente vê ele ali como pontinho, não é? Olha só, aqui é puro pontinho. Deixa eu voltar aqui em termos de imagem para me ver o que eu estou apresentando para você, gente, para não ter perigo. Deixa eu ver aqui. Isso, tá certinho. Olhem só, aqui são pontinhos, né? Aqui também eu vejo isso, vários pontinhos que você está me falando, Luciano, que é ribossomo. Agora você vem cá e me mostra isso daqui. Ribossomo é uma estrutura que ele é realmente representado ali como se fosse um pontinho, mas ele é constituído por duas porções. É como se fosse, são duas subunidades. É como se fossem duas metades, uma maior e uma menor. Luciene, esse detalhe é importante. E o pior que é, gente, sabe por quê? Porque agora eu preciso construir para vocês uma referência, até mesmo de desenho, né? Uma referência gráfica para vocês. Porque lá na frente, esse desenhozinho daqui, ele vai fazer sentido. Bem, ele é constituído por duas porções. E essa linhazinha que está aqui nele é um RNA, mensageiro. Isso daqui tem a ver com a função que o ribossomo exerce, que é sintetizar proteína. A gente usa muito o termo de sintetizar na CMC, mas lembrem, só para facilitar o entendimento, sintetizar é a mesma coisa que produzir. Então, o ribossomo, ele produz proteína, ele sintetiza proteína. Bom? Bem, e aí a gente vai ver na hora oportuna, tá? Que essa constituição do ribossomo por duas porções, por duas subunidades, faz sentido. Porque ele vai entrar em momentos diferentes lá na hora que a gente estudar a síntese de proteína, tá bom? Bem, então, ele é aquele pontozinho, né? Pontozinho negro, na hora que a gente imagina ali no desenho esquemático, é aquilo que a gente observa na microscopia eletrônica, mas que ele é constituído por duas subunidades. A função mais elaborada dele, a gente vai ter a oportunidade de estudar lá na frente, tá? Então, nesse momento é saber que ele produz essa proteína. Ele é formado lá no nucleolo da nossa célula. Ou seja, ele tem origem lá internamente, né? Nucleolo é uma porção que não é sempre visível nas nossas células, mas está dentro do núcleo celular, tá bom?
Aqui, nesse desenho, né? Mais uma vez, essa estrutura são duas subunidades, uma maior e uma menor, e essa fitinha aqui, né? É o RNA mensageiro, tá bom? Complexo de Golgi, eu não sei se foi nessa turma, eu lembro que semana passada alguém me falou assim, eu lembro de um tal de Golgi, Golgiense, né? É o que nós Fui vamos... eu. Foi, não foi? Tá vendo? Aí, e eu me lembro de você falando. É justamente essa estrutura, né? O complexo de Golgi. Eu acho ela uma organela muito bonita. Quando a gente observa em termos celular, eu acho ela fácil de identificar para o aluno, né? Ela vem sempre com esse formatozinho aqui, né? Essa curvatura. Inclusive, a gente utiliza aqui dentro da observação da complexo de Golgi, que são as suas faces, né? E ela é cheia dessas estruturas vesiculares. Que aqui, ó, no desenho, reparem, cheio de bolinha ao entorno, né? Complexo de Golgi, eu gosto de falar para o meu aluno que ele trabalha com a função de empacotar. Se a gente imaginar uma grande fábrica, na maioria dos elementos que são produzidos numa fábrica, você faz, você produz, você finaliza e depois você embala. Você embala para poder sair, né? A maioria dos produtos que são produzidos, eles saem de dentro da fábrica dentro de uma embalagem, né? E aqui não é diferente não. A célula não é uma grande fábrica, só que aqui o setor de empacotamento é o complexo de Golgi. É importante dizer, não significa que ele fica só, então ele é passivo, né? Ele só vai embrulhar aquilo que já está pronto. Não, ele vai embrulhar aquilo que já está pronto, mas possa ser que aquele elemento que foi produzido pela nossa célula, ao passar por esse ambiente, ele ainda possa ser um pouquinho modificado, tá? Mas no final, esse empacotamento, até para vocês entenderem, ele vai aqui, ó, dentro de vesícula. Porque na hora, numa via prática, o que vai sair dentro da célula, né, de dentro da nossa célula, são essas vesículas que vão ser liberadas para o meio externo, tá? Então é por isso que o complexo de Golgi, Golgiense, né, como lembrado por vocês, tem esse formato e ele é cheio dessas estruturas de fato circulares ao entorno, que nada mais são como essas vesículas que estão aqui apontadas aqui pra gente, tá? E ele nas extremidades, olha, é muito comum a gente ver, ter um ambiente mais robusto, né? Porque são vesículas que estão sendo produzidas e que vão ser liberadas por ele. Aqui, não, olha, são esses sacos achatados, né? Sempre com esse formato, como eu falei com vocês, porque tem a face cis e a face trans. Na verdade, isso daí eu vou entrar em um pouquinho mais de detalhe para vocês depois lá na unidade 3, mas que é importante, né? A sua observação, percebam aqui mais uma vez essas vesículas, né? Porque muitas das vezes, e aí isso é interessante, chamar a atenção de vocês, porque quando a gente estuda, né? A gente estuda e é lógico que tem muita informação e tem uns detalhes que às vezes a gente acha que nunca, em lugar nenhum, vão me cobrar, né? Que detalhe, que bobagem. Como, por exemplo, o formato das organelas citoplasmáticas. Só para vocês terem uma ideia, às vezes tem prova em concurso que vem um desenhozinho esquemático. Oi, perdão? Oi, alguém quer falar? Não. Mas como eu estava falando, às vezes aparece em prova de concurso desenho esquemático de uma célula e vem com o número, né? Por exemplo, número 1 mitocôndria, número 2 Golgi, número 3 retículo endoplasmático, e depois vem sequência para você saber identificar. Então, por isso que esses pequenos detalhes são interessantes, é bom vocês irem guardando, né? Se é que já não saibam, né? Mas é interessante saber sim, porque isso possa ser motivo de alguma forma no futuro perguntado a vocês, né? E aqui, outra estrutura vesicular, que é o lisossomo. No filmezinho, aquele videozinho que eu passei para vocês, ele apontou sobre isso. Ele funciona na digestão celular. Então, eu só quero que vocês entendam. A digestão celular, Luciene,
Que importância tem isso? Bem, vou até, acho que esse desenhozinho ajuda, né? Vocês imaginem, de repente eu tenho uma célula e dentro dessa célula, por exemplo, bactéria. Imagina, entrou dentro da célula bactéria. É um corpo estranho, né? A bactéria não é bem-vinda. Não tem interesse nenhum, ela não tem nada ali para fazer que necessariamente venha contribuir para aquela célula. O que essa bactéria, qual que é a intenção da nossa célula com essa bactéria? Destruir essa bactéria. Então, se vocês observarem, essa estrutura, né, que porventura, vamos imaginar, na verdade aqui que ela está fagocitando é do lado de cá, essa estrutura, imagina uma bactéria que entrou na nossa célula, ela vai ser destruída. Então, o que acontece? É adicionada aqui, ó, lisossomos, eles vão adicionar, vão se unir àquele material que foi englobado, aquele material que deva ser destruído, e o lisossomo tem enzimas digestivas. É como se você jogasse a enzima e ela começa a digerir, a fragmentar, a destruir aquilo que foi englobado, tá? Então, por isso que o lisossomo é interessante, por isso que a gente fala que ele tem essa pegada, essa importância de digestão celular, ele digere. E a função dessa digestão é o quê? Destruir algo, tá? É interessante, ele está contido dentro das nossas células. E aí, uma coisa interessante de proteção ao nosso organismo é que essas enzimas, elas, na verdade, elas agem exclusivamente em um ambiente com pH ácido. Ah, por quê? Porque você imagina, se essa célula é destruída, possa ser que esse lisossomo seja lançado no meu tecido. Ah, e aí ele poderia ter a capacidade de digerir tecido, mas não. Já que externamente o meu organismo tem um pH que é considerado neutro e ele só age meio ácido, então ele não tem ação, tá? Essa característica de pH a gente vai ver mais adiante na unidade 2, eu vou explicar a vocês o que vem a ser isso, certo? Para vocês entenderem direitinho. Mas com certeza vocês já ouviram falar. Aqui é um pequeno videozinho, olhem. Aqui vai começar agora. Entrou algo dentro da célula, ou a enzima digestiva que está dentro do lisossomo vai se lançar, né? Vai se unir àquele material, vai digerir, vai formar um corpo residual, seria o lixo, entre aspas, né? Que é o resto daquilo que foi destruído, e isso vai ser liberado para fora da célula. Tá? Esse é um pequeno videozinho que ele se mantém, tá? Aqui só um desenho esquemático, onde eu tenho uma célula, mostrando que eu tenho, de repente, uma partícula estranha, que possa ser, né, possa entrar dentro da nossa célula. Eu não vou nem agora, nesse momento, falar outros termos. Isso aqui tem uma linguagem, mas a gente vai ver na unidade 3. Então, olha, reparem que ele está permitindo, ele identificou que tem um corpo estranho, essa célula vai envolver esse corpo estranho, que vai entrar dentro da célula, e aí, olha, o que nós temos? Os lisossomos estão representados por esses pontinhos vermelhos, vão se unir a esse material, olha, tá tudo aqui. Por quê? Ele vai digerir esse material. Isso é, inclusive, um mecanismo de defesa do nosso organismo, se vocês observarem, né? É uma tentativa de destruir algo que foi reconhecido como não próprio, tá bom? Ah, é sempre eficiente? Não, quem dera fosse tudo 100%. Não é 100% eficiente não, porque tem hora que o corpo estranho é não mais inteligente, mas ele consegue driblar alguns mecanismos do nosso corpo. Mas que esse mecanismo ele existe, que ele é possível de nos proteger e que, na verdade, gente, nos protege demais. Porque no nosso dia a dia, a gente, graças a Deus, mais tá bem do que tá mal, né? Do ponto de vista orgânico. Então, e olha que a gente fica susceptível a muita coisa que eventualmente poderia nos causar mal, né? Então, mecanismos como esse, simples, que ajudam no mecanismo de defesa, obviamente, eles são mais eficientes e atuam mais do que a gente imagina. E aqui,
Esse daqui, não sei se vocês se tem na sala alguém que reconheça. Peroxissomo. Todas as outras organelas citoplasmáticas, eu tenho certeza que vocês recordam. Mas esse peroxissomo, coitado, ele é esquecido. Quando eu pergunto, a grande maioria nunca tinha ouvido falar dele. Vou apresentar e eu vou fazer a oportunidade de destacar algo que eu falei no iniciozinho, só para vocês diferenciarem. Peroxissomo, ele é responsável por também proteger a nossa célula, promovendo a desintoxicação celular. Luciene, isso daí não é proteger a nossa célula? Isso daí, na verdade, ele não está neutralizando alguma coisa tóxica? Tá. Então, qual que é a diferença do peroxissomo em relação ao que você fala do retículo endoplasmático liso? Porque se vocês recordarem, lá no retículo endoplasmático liso, eu falei que ele neutralizava as substâncias tóxicas que chegavam até a nossa célula. A diferença está aqui. Ai, me deu vontade de tossir. Que o peroxissomo, ele vai neutralizar, ele vai proteger a minha célula de algo que foi produzido pela própria célula. Então, ele vai neutralizar. Luciene, minha célula produz algo que possa ser ruim, tóxico para ela? Sim, no processo de metabolismo, no processo de transformação química, tá? Possa haver a formação desse H2O2 aqui, que é peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio promove a oxidação da nossa célula. Ele é produzido? No processo, afinal de contas, a nossa célula não é cheia de componentes químicos. Eventualmente, eu posso ter a produção desse peróxido de hidrogênio. Só que a minha célula age rápido com a presença desse peroxissomo. E aí ele vai transformar isso, que é algo tóxico, em algo que é absolutamente muito bem-vindo, que é água, tá? Então, essa é a diferença do peroxissomo. Ele ajuda a proteger a minha célula de um componente que, porventura, é produzido por ela mesma. Mas é tão rápido que isso, na verdade, em situações normais, de células saudáveis, isso não prejudica em nada a minha célula, justamente pela presença do peroxissomo. É justamente isso que eu destaco a vocês, né, para perceberem essa sutileza. Eu até falo disso porque já teve situações de lá numa prova, eu perguntei para o aluno, às vezes o aluno ele fez a confusão de uma função de uma organela com outra por causa desse detalhe. Então, percebam, todas as duas protegem, todas as duas organelas, elas ajudam a neutralizar, mas o liso é de algo que veio do agrotóxico, do corante, das drogas e medicamentos que eu possa ter tomado, enfim, é tudo que veio do externo e porventura chegou na minha célula. Aqui é algo que porventura, pelo processo metabólico, possa ter sido produzido pela minha própria célula, mas ela já age rápido, ela tem mecanismos de se proteger, tá? Quero saber, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta em relação a essas organelas e função? Peço a vocês, como eu falei já anteriormente, depois não deixem de recorrer àquele vídeo novamente, tá? Porque é bom, ele abre o caminho pra gente para recordar, porque na verdade isso aqui, nada disso que eu falei necessariamente é muita novidade para vocês não. A gente está recordando aquilo que vocês já viram com certeza lá no ensino médio, né? Mas só para fixar, só para solidificar, que a gente vai passar para instâncias maiores, só para vocês não se perderem nisso, tá bom? Eu sei que está na hora do nosso intervalo, tomem um cafezinho, descansem aí, daqui a pouco a gente retorna, tá bom? 9h30 a gente volta. Beijão para vocês.